Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre crenças limitantes. Se você acompanha o meu canal e assistiu os meus últimos vídeos, provavelmente você já deve ter assistido o vídeo onde eu falo sobre hábitos e comportamentos, o porquê é tão difícil mudar, e o vídeo que eu falo sobre sabotadores mentais, onde eu trouxe até um link de um teste, da inteligência positiva de Cesar Chamini, onde você consegue identificar quais são esses sabotadores internos, que você muitas vezes nem desconfia que eles existem, mas estão aí de alguma forma sabotando seus resultados. Bom, hoje eu trouxe o vídeo sobre crenças porque é um vídeo muito importante, porque uma coisa está ligada à outra, né? Se você for analisar num contexto geral, as crenças elas estão diretamente ligadas também aos nossos sabotadores, que de alguma forma sempre que eu tenho algo ou desejo realizar um objetivo, um sonho, eu vou lá, de alguma forma as minhas crenças limitantes fazem com que eu não me aproxime desse objetivo e ainda por cima eu consiga me sabotar. Isso tudo é inconsciente. Se você já assistiu os últimos vídeos, onde eu expliquei lá onde é que foram esses nossos comportamentos, como é que são formados esses nossos pensamentos, você lembra que eu simulei, como se cada pessoa fosse um celular, um computadorzinho, que ali tem uma programação. E o que acontece? As crenças é tudo aquilo que você acredita como uma verdade, é toda aquela programação mental que roda na sua cabeça, como se você fosse um celular, um computador. Então todo celular ou computador tem um programa. Então as crenças são esse programinha. O que acontece? Desde o útero da mãe, na nossa infância até os 7 anos de idade, todas as informações que a gente recebe, todas as situações que a gente presenciou ou as situações que a gente passou, todas essas coisas foram de alguma maneira sendo absorvidas e armazenadas no nosso inconsciente. Então aquilo foi como se essas informações são como se fosse uma verdade para mim. Então, como cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem a maneira de observar, de receber e reagir às situações, então são essas situações, são essas crenças, esse programa mental que vai reger a minha vida depois. Então, durante a fase adolescente, fase criança, um pouco depois dos 7 anos, adolescente e até a fase adulta, todos os meus comportamentos, eles são baseados nas experiências que eu tive lá na minha infância, nas experiências que eu tenho como verdade, que eu trago para mim como verdade. Então vamos lá. Mas o que acontece? Se de repente no ambiente que eu cresci, eu não fui tão assim fortalecida, tão estimulada, tão fortalecida de uma maneira positiva, então, provavelmente essas crenças foram limitantes, muitas delas limitantes. Então, aí de repente a criança cresceu em um ambiente que não foi muito saudável, onde sempre existia muita briga, onde sempre existia muita... os pais, cuidadores, ou enfim, as pessoas mais próximas, ela ouviu muito que tudo muito difícil, ou que de repente ela não ia conseguir, que ela não ia ser uma pessoa de valor, que ela não teria sucesso, ou de repente até nem mesmo as palavras, mas a falta, porque muitas vezes o que gera em nós os traumas, muitas vezes não é nem o que aconteceu de ruim, muitas vezes é a falta do carinho, a falta do afeto, a falta da atenção, a falta de estimular essa criança. Tudo isso vem sendo como uma necessidade não suprida. Então isso vai formando nessa criança uma série de faltas, uma série de comportamentos ali também, uma série de programação que ela não conhece outro mundo. Então para ela aquele é um mundo que ela conhece. Então na fase adulta, se deparando com algumas situações, quando de repente, no caso da crença limitante, por exemplo, a pessoa ela entra em um relacionamento, mas os relacionamentos que ela presenciou na infância não foram relacionamentos saudáveis, e os relacionamentos que ela teve na fase adolescente, fase adulta, não foram tão bons assim. Quando ela se depara com um relacionamento que é um relacionamento legal, aquilo é como se ela não conhecesse aquilo como uma verdade, porque na mente dela todos aqueles outros padrões foram se repetindo. Então, de alguma forma, por mais que seja legal, que seja bom, a pessoa ela não tem aquela consciência de que aquilo é realmente legal e ela não acredita naquilo como uma verdade. Então a mente, o cérebro, de alguma forma, com todos os mecanismos de defesa, porque a intenção é sempre proteger da dor, proteger do desconhecido, de alguma forma faz com que essa pessoa se sabote, com que essa pessoa não atinja os resultados que ela quer.
de repente o relacionamento tá ficando muito legal, mas a pessoa vai lá e se sabota de alguma forma, porque ela não conhece aquele relacionamento, como ela não faz parte da vida dela ainda aquilo, entende? E muitas vezes também, por exemplo, na vida profissional, às vezes a pessoa ela não se sente merecedora de um cargo tão importante ou de um salário muito bom, porque lá na infância ela ouviu de repente que dinheiro era muito difícil, que dinheiro não dava em árvore, que mulher tem sempre ganhar menos que o homem. E, gente, parece bem bizarro, mas existe muito, tá? Então, assim, não tô dizendo que cada caso é um caso, cada pessoa foi criada de uma maneira e ouviu determinadas coisas que acreditou naquilo como verdade. Então, todos os meus comportamentos atuais, eles vão ser baseados naquilo que eu ouvi lá na minha infância. Então, são esses comportamentos que vão me reger. Né? Então, assim, às vezes parece muito louco eu falar algumas coisas, assim, dependendo se eu falar algum tipo de crença, mas são coisas que são reais, são coisas que acontecem e a gente presencia muito isso nos atendimentos, tá? Eu trago nesse vídeo para você sobre duas ferramentas que são utilizadas no coaching para a gente conseguir identificar, que você pode você mesmo identificar dessas crenças limitantes, né? Dependendo aí se você tem alguma coisa, né? Igual eu falei antes, pensa aí em alguma situação ou algo que você quer muito conquistar na sua vida, um sonho, e você ainda não atingiu, ou toda vez que você pensa, parece que vem aquela voz dizendo que não vai dar certo, e aí tem aquela briga interna, o racional falando que é possível, mas o emocional, toda aquela bagagem, aqueles filtros inconscientes te puxando para o não, que não vai dar certo, que você não é capaz, né? E a partir disso você se frustrando porque não conseguiu atingir determinado objetivo. Vamos lá. Vamos fazer a primeira ferramenta que eu trago para você identificar quais são essas crenças que estão te sabotando. Pega uma folha em papel, né? De preferência sim, uma folha em papel, prefira escrever, porque através a partir do momento que você escreve, você está acionando mais sinapses, você está acionando mais trilhas neurais na sua mente, você está formando novas conexões. Então pega um papel e uma caneta e coloca aí o sonho que você tem. Ou de repente um objetivo que você quer muito realizar e até agora não foi possível. Então escreve como seria a vida ideal para você, a vida dos sonhos ou algo que você quer muito. E leia. A partir do momento que você lê, identifica quais são os primeiros pensamentos que vêm na sua mente. Se você colocou lá, quero uma casa e tal, quero fazer uma viagem, quero um carro, quero um relacionamento, enfim. Quais foram as primeiras palavras que vêm na sua mente? Quais foram os primeiros gatilhos que dispararam? Por exemplo, é muito difícil, tudo é muito caro, é muito difícil, eu não vou conseguir fazer dessa viagem, ou eu não acredito em relacionamentos felizes, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Enfim, identifica que a partir desse momento, essas vozes que vêm na sua mente, todas essas vozes que de repente te tiram, te levam para longe desse objetivo, todas essas vozes são as suas crenças limitantes. Então, provavelmente, alguma vez na sua vida, você já presenciou situações ou você ouviu repetidamente essas vozes na sua infância. Então, elas foram como se fosse uma verdade para você. Então, anota essas vozes, essas palavras, esses sentimentos que vieram e você começa a analisar como se fosse o positivo delas, né? Como se fosse você passá-las para o positivo, como ficaria. Mas assim, se eu não tenho essa experiência, como é que eu vou saber? Ou, é muito difícil, eu não consigo nem pensar. Bom, justamente por isso, né? Porque como eu já tenho um mundo, digamos assim, um padrão mental, para mim reconhecer um padrão positivo é muito difícil. Só que aí que tá a questão. Para você mudar uma crença, para você adquirir uma crença positiva, é necessário que você faça ações repetidas das crenças novas. Por exemplo, você repita esses pensamentos, repita essas palavras e não só o repetir, você sentir. Porque se eu só falo que eu quero, que eu acredito que isso possa acontecer, mas no meu interior eu não sinto a verdade, isso como uma verdade, então não tem uma congruência entre o meu pensamento e o meu sentimento, né? E o que cria são os sentimentos. Então, mas pense então, como seria se você tivesse? Pense em alguém que você conhece que atingiu o resultado que você quer.
Pensa aí como é que essa pessoa age, como é que essa pessoa fez para chegar, como que seria se você fosse de repente essa pessoa com esses resultados positivos. A partir daí você vai começar a criar esses sentimentos e você vai começar a criar essas imagens. O nosso cérebro, ele trabalha por imagens. Então a partir do momento que eu associo essa imagem, é como se para mim isso fosse real. Então a partir daquele momento o meu sentimento muda, a minha vibração muda. Então tudo que estiver na mesma vibração na qual eu estou, de alguma forma vai arrumar algum meio para que chegue até mim. Porque se eu não tenho essa congruência de pensamento e sentimento, fica mesmo muito distante que eu consiga, né, atingir. Porém, você tem que repetir sempre esse sentimento, repetir essas palavras, repetir essas novas crenças para que você possa criar novas trilhas neurais, novos caminhos neurais. Se você assistiu o meu vídeo sobre hábitos e comportamentos, lá eu explico como você pode adquirir e criar um hábito novo, que é através das repetições, através de você insistir nessas repetições, porque tudo que o meu cérebro não conhece como verdade, como parte do meu mundo, de alguma forma vai vir todos os meus mecanismos de defesa para me bloquear, porque ele quer me proteger. Porque se algo eu não conheço ainda, e de alguma maneira eu vou me sabotar para aquilo, porque eu não conheço como uma verdade. Então o meu cérebro, ele quer economizar energia, então eu não vou atingir aquilo. Então é importante que você repita, que você traga para você esse sentimento, visualize, né? Coloque a imagem mental como seria para você. A segunda ferramenta é, por exemplo, André, eu não sei mesmo o que eu quero, não tenho nem ideia. Então a gente pode aí aplicar a segunda ferramenta. Você pode fazer a segunda ferramenta. O que é para você identificar as suas crenças, né? Que você vai então observar como está a sua vida atual, para você identificar o porquê que você não consegue atingir alguns outros estágios. Coloca num papel também, vamos colocar 5 pilares, né? Coloca aí relacionamento, saúde, financeiro, profissional e social, né? O meio que você vive aí. E dá uma nota de 1 a 10 para cada pilar que você escreveu, tá? Coloca uma nota de 1 a 10. E aí o pilar que ficou com a nota mais baixa, né? Vamos começar por ele para que você possa identificar essas crenças. Então ok, digamos que você escolheu aí o pilar relacionamento, está com a nota mais baixa, um exemplo. Quais são os seus pensamentos sobre relacionamento? Na sua infância, quem eram as pessoas que você tinha mais próximo de você, que tinham um relacionamento? Como eram esses relacionamentos? Eram relacionamentos saudáveis? Eram pessoas felizes? Eram pessoas que estimulavam a você ter relacionamentos felizes? Né? Como foram os seus últimos relacionamentos? Faz uma comparação e você vai ver que provavelmente os seus últimos relacionamentos, de alguma forma, existiu aí pensamentos pensamentos e verdades para você de que aquilo, por exemplo, um relacionamento não no caso da crença limitante, não existe pessoa boa, homem não presta, mulher não presta, homem é tudo igual. Então pensa aí como é que foram os últimos relacionamentos, como é que foram os seus resultados dos últimos relacionamentos, como foram lá na infância os relacionamentos que você viu. Então provavelmente os seus resultados hoje, eles são relacionados a todo esse padrão que está girando aí inconscientemente. Só que como é inconsciente, não é que, por exemplo, você está consciente disso e você vai entrar num relacionamento consciente de que, entende? Não, muitas vezes vai vir para você situações para afirmar que tudo aquilo que você acredita negativamente é uma verdade. Então, por exemplo, o primeiro relacionamento não deu certo, partiu para outro relacionamento, não deu certo, também não foi muito bacana. E aí você começa a trazer para você só os defeitos, só as coisas ruins, e você não consegue focar no que foi bom, no que veio para te ensinar. Porque o seu padrão mental, ele está regendo ali todas aquelas crenças, a programação está girando de acordo com o que você ouviu lá na sua infância, ou de acordo com o que você viu, ou de acordo com como foi o relacionamento dos seus pais. Então para você é como se você só conhecesse aquele, até que de repente você entra em algum relacionamento, né? Porque daí você vem para o estado de consciência a partir disso, e aí você entra em um outro relacionamento que de repente seja totalmente o oposto, e aí você vai ter uma nova experiência. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente até entra num relacionamento legal, porém, como eu tenho toda essa programação na minha mente, o meu cérebro não conhece aquilo como uma verdade. Então, de alguma maneira, para me prevenir,
para não gastar a minha energia, né? Porque o nosso cérebro ele adora economizar energia. Ele de alguma forma vai falar, opa, esse padrão eu não conheço, então vai trazer algum meio para mim me sabotar. Então vai me sabotar naquela relação, para que consequentemente venha aquela voz dizendo, tá vendo? Relacionamento não é legal, homem não presta, mulher não presta, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, entende? Então é como se fosse para reforçar aquilo. Só que aí entra a questão das crenças positivas, né? Para você identificar, ok, então vamos passar para o positivo. Como seria se fosse um positivo? Quem que eu conheço próximo a mim que tem um relacionamento saudável, que tem um relacionamento que de repente seria bacana, né? E começar a identificar como seria se você tivesse. Porque assim, se eu não conheço um determinado tipo de relacionamento, não tem como eu estar num relacionamento daquele se eu não conheço aquilo como uma verdade para mim, né? A mesma coisa, por exemplo, o lado financeiro também. Quais foram as coisas que você viu lá na sua infância sobre dinheiro, né? Que dinheiro é difícil, que é difícil ganhar dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, que os ricos não vão para o céu. Coisas dessas maneiras que foram entrando na sua mente de alguma forma, que foi sendo criado como uma verdade. Então, o primeiro passo para que você tenha essa tomada de consciência é você identificar as suas crenças. Fazer esse exercício, porque a partir do momento que você identificou, trouxe para o seu consciente todas essas informações, aí você consegue desenvolver ações para que você comece a mudar, né? Então você aí passa pro lado positivo todas essas crenças que estão no lado negativo, mas igual eu falei, não basta só você pensar positivamente, você precisa ter essa congruência. Eu tenho que ter o meu sentimento e o meu pensamento em congruência, para que aí eu consiga criar esses novos caminhos neurais, essas novas sinapses, criar o meu mundo de novo, né? Colocar como uma verdade para mim. Então, assim, a partir do momento que, mesmo que eu não acredite ainda nisso como uma verdade, mas se isso faz sentido para mim, se é isso que eu quero para minha vida, então por que não eu modificar essas crenças? Por que não modificar essas crenças? Passar elas para o positivo, para que de repente eu possa fazer ações, né? Então que ações que eu preciso fazer para que de repente eu possa mudá-las, para que de repente ela possa se manifestar como verdade na minha vida. E os outros pilares também, né? O profissional. O que você ouvia lá na infância? O que você ouvia que você tinha que ser quando você crescesse, né? O que você ouvia sobre mulher trabalhar, né? Talvez assim você ouviu que mulher não precisava trabalhar, mulher não tinha que trabalhar, homem tem que ganhar mais que mulher. Então, e aí hoje reflete tudo na sua profissão de hoje, no seu lado profissional hoje. Às vezes você não tá com um lado profissional muito legal, mas então quais foram as crenças que você ouviu? Muitas vezes a gente não lembra também, né? Porque as crenças elas estão tão armazenadas que você não se dá conta, e os padrões vão se repetindo, e você vai tendo os mesmos resultados, né? Então, por isso que é muito importante. Às vezes, se de repente você não conseguiu identificar, mas assim, tem algum pilar da sua vida que tá super travado, que você não consegue modificar, muito importante que você procure uma ajuda profissional. Existem vários profissionais hoje que podem sim te ajudar, né? E para que você consiga identificar, porque muitas vezes só a gente olhando para aquilo, e como é tudo aquele padrão foi tão arquivado de uma maneira tão real, que eu não consigo sair daquilo de uma maneira sozinho, né? Muitas vezes eu preciso de alguma ajuda de algum profissional. Então é muito importante que você se pergunte, né? Eu estou feliz com a minha vida atualmente? Qual o pilar da minha vida que de repente poderia ser melhor? Então que você se questione, porque assim, a primeira parte para que mude é a consciência, né? A tomada de consciência, para você olhar para a sua vida, olhar para os pilares. Ok, então esse aqui não tá muito legal. Então a partir daí você desenvolver ações. E a partir daí a decisão, né? Então o segundo passo é a decisão, ok. Então se eu tenho a decisão, né? Eu já tenho a clareza de como está, então agora eu tenho a decisão do que eu quero fazer. Terceiro passo é a ação, né? Partir para a ação. Então o que eu preciso fazer? Vou lá e faço. E a partir daí você vai ter os resultados. Então assim, lembra que você sempre tem que reforçar essas trilhas neurais, você tem que reforçar, porque tudo que o meu cérebro não reconhece como uma verdade, de alguma forma ele vai me bloquear, de alguma forma ele vai arrumar ações para que eu me sabote, porque ele quer economizar energia. Então tudo que eu não conheço como uma verdade, para mim ainda não existe. Ainda eu vou achar, às vezes, né, no relacionamento, lado profissional, no dinheiro, se eu ainda não conheço aquilo, eu não sinto que eu sou merecedora. Então se eu não sinto que eu mereço, eu não vou
fazer nenhuma ação para receber aquilo para mim. Então aí a partir desse momento eu continuo na minha zona de conforto, onde é mais tranquilo, onde eu já sei como acontece, como as coisas acontecem, mesmo que ainda não esteja feliz com os resultados, mas como eu tenho medo de repente partir para um outro estágio, de buscar algo que eu não conheço, então vem todas essas limitações me bloqueando de atingir o meu objetivo. Então, assim, é importante, tenha clareza, né, tenha, assim, a clareza de como está, né, e se pergunte, tá legal? Tá bom? O que eu posso mudar? O que de repente eu gostaria que mudasse? Né, e a partir daí a decisão de mudar e a ação. E, consequentemente, vem os resultados, né, porque assim, para mim ter, primeiro eu preciso ser. Então, antes que eu tenha, se eu quero buscar algo, primeiro eu tenho que ser esse tipo de padrão que eu quero, né, os resultados consequentemente. Então, primeiro eu preciso ser para depois eu ter. Então é isso, gente. Esse é o vídeo da semana. Espero que tenha feito sentido para você. Vou trazer de novo, né, esse assunto de crenças, porque é um assunto muito extenso e tem várias abordagens que a gente pode fazer. E até o próximo vídeo. Um beijo!